Meu nome é Samuel Rogia, eu sou pesquisador da Embrapa Soja, na área de manejo de pragas. A mensagem que a gente quer deixar é a respeito do manejo integrado de pragas, que é uma tática de controle, ou na verdade a integração de várias táticas de controle, que é aplicável a qualquer cultura. É um programa, um sistema de controle de pragas que ele se baseia na integração de várias táticas. Os agricultores estão habituados a usarem inseticidas químicos no manejo, no controle das pragas da sua lavoura, ou de uma outra maneira, na proteção da cultura ao ataque de pragas. No entanto, o manejo integrado de pragas, ele prevê não apenas o uso do controle químico, mas também de outras táticas de forma integrada, né? E não apenas táticas de controle, mas também táticas de proteção da cultura, que envolvem a escolha de cultivares, que envolvem a época de semeadura mais adequada para aquela cultura, rotação de culturas, uma série de outras práticas que favorecem, de um lado, o desenvolvimento da planta e a maior resistência dessa planta aos fatores ambientais, inclusive a pragas e doenças. Também, de um outro lado, o uso de várias táticas além do controle químico, né, que envolvendo controle biológico, plantas inseticida, uma série de outras táticas aí que poderiam ser utilizadas ou para prevenir a praga, ou para controlar a praga, ou ainda, em alguns casos, para proteger a planta do ataque daquela praga. O manejo integrado de pragas, ele, como diz o nome, ele integra diferentes táticas. E a base, uma das principais bases do manejo integrado de pragas é a amostragem. Através da amostragem, da inspeção da lavoura, é que o agricultor tem condições de tomar uma adequada decisão de quando ele precisa fazer uma intervenção. Não é porque um determinado inseto, né, que tem um status de praga, que ele está ocorrendo na lavoura, que é necessário você fazer alguma medida, aplicar alguma medida de controle, fazer algum controle. Em muitos casos, a lavoura passa um bom tempo, né, com a presença de pragas, mas que não oferecem nenhum tipo de risco de perda de produtividade. Qual que é o momento, quando deve ser feito essa intervenção, esse uso de uma medida de controle, seja ela química, biológica ou qualquer outra? E isso é dado pela amostragem e é baseado em pesquisas científicas, que é o que a Embrapa faz, que é o que as universidades fazem, né, em diversos países, não só no Brasil, gerando informações a respeito principalmente de qual que é a tolerância das plantas, né, dos cultivos agrícolas ao ataque de pragas, e até qual nível de infestação aquela planta tolera, ou aquela cultura tolera o ataque de uma praga sem ter perdas de produtividade. E, além disso, também qual que é o nível de intensidade de ataque. Esse suporte e a tomada de decisão é um dos principais pilares. Existem outros pilares, né? Um deles é o próprio controle biológico natural. Então existem diversos organismos, né, que ocorrem de forma espontânea, sem a necessidade do agricultor aplicar ou distribuir ou liberar na lavoura, e eles atuam ou causando doenças nas pragas, ou atacando diferentes fases, né, das pragas. Alguns são ditos predadores, outros parasitoides, que se alimentam ou dos ovos das pragas, ou das fases imaturas, ou da fase adulta. E com isso ajudam a controlar a população das pragas e evitar que elas atinjam níveis que causam risco à produtividade da lavoura. Então, na maior parte do tempo, né, os agentes de controle biológico natural, eles atuam ajudando o agricultor na proteção da lavoura dele contra o ataque de pragas. E no caso das doenças, né, também podem afetar as várias fases de desenvolvimento dos insetos. Podem ser vírus, podem ser bactérias, né, pode ser fungos, existem outros, né, como protozoários, por exemplo, mas que atuam de forma natural. Muitos desses organismos, né, doenças, predadores e parasitoides, eles foram desenvolvidos e existem produtos comerciais, inclusive, para serem utilizados, né? Então a gente está vivendo na agricultura brasileira um momento de uma expansão da utilização de controle biológico e uma maior oferta de produtos no mercado. Também o crescimento de empresas
que têm se dedicado ao controle biológico, novas empresas que foram criadas exclusivamente para produzir produtos de controle biológico. Então, estamos passando por um momento na agricultura brasileira de aumento da disponibilidade de produtos biológicos para controle de várias pragas das culturas agrícolas. E também nessa linha, né, se tem vários outros produtos, né, como extratos de plantas, como extratos de organismos vivos, que não é propriamente a aplicação de um organismo vivo, a liberação de organismo vivo no ambiente, mas sim a aplicação de um extrato desses organismos. Então, é uma outra linha, né, que se assemelha muito aos agentes de controle biológico, mas que trabalha mais nessa parte de uso de extratos, daí seja extratos de planta, que tem reconhecidamente efeitos, né, ou na proteção da planta, ou então no controle de pragas. Também tem extratos que têm ação sobre doenças, né? Então são várias táticas aí que estão cada vez mais sendo disponibilizadas para uso na agricultura e para serem usados de forma integrada também com o controle químico. É importante destacar nessa linha dos produtos biológicos e dos extratos de plantas e extratos de micro-organismos, principalmente, frequentemente eles têm um menor impacto ambiental, né? Um menor impacto sobre a diversidade de organismos que ocorre, né, dentro da lavoura, de organismos benéficos, comparativamente ao uso de produtos químicos. Tá? E esse menor impacto ele é muito importante, porque quando o agricultor utiliza um método alternativo ao químico para o controle de pragas na sua lavoura, ele está ao mesmo tempo usando um produto para controlar as pragas e para proteger as plantas, né, do ataque dessas pragas, e também está preservando os agentes naturais de controle de pragas, né, que é um segundo pilar, né, que eu coloquei do manejo integrado de pragas, que é o controle biológico natural, que é a mortalidade natural das pragas no ecossistema. Então, quando o agricultor opta por usar produtos mais seletivos, produtos de menor impacto no ambiente, no ecossistema da sua lavoura, no agroecossistema, como muitos chamam, ele vai estar preservando esses agentes de controle natural e espontâneos que já estão lá presentes na lavoura e ajudando ele na proteção do seu cultivo. Tá? Enquanto que se ele usa um produto químico de alto impacto, pouco seletivo, ele vai acabar podendo controlar a praga que ele quer controlar, mas também causando um certo impacto, eliminando muitos organismos benéficos, e às vezes se tem um fenômeno que a gente chama de ressurgência, né? Porque com esse vazio de organismos naturais de controle biológico, as pragas, ou aquela praga que está sendo controlada, ou outras pragas, às vezes até secundárias, acabam ressurgindo ou ganhando mais espaço porque elas se veem livres de muitos dos seus controladores naturais. E algumas pragas podem se manifestar na forma de surtos populacionais, enquanto que quando se utiliza produtos biológicos ou extratos de plantas, extratos de micro-organismos, se preserva essa ação, essa funcionalidade dentro do agroecossistema. Então, a importância de se usar o manejo integrado de pragas, integrando diferentes táticas de controle. A gente indica que seja iniciado o manejo de pragas, utilizando produtos mais seletivos e, de acordo com a necessidade, utilizar produtos químicos apenas mais para o final do ciclo da cultura, exatamente pensando nessa integração de táticas. Um outro ponto importante, uma outra base importante no manejo integrado de pragas é propriamente a identificação dessas pragas. E isso vai muito junto com as táticas de amostragem. Então, é necessário o treinamento dos profissionais que estão no campo. Então, atualmente você tem aí várias ferramentas, inclusive muitas delas digitais, de treinamento, de busca de informação, e que muitas delas disponíveis para o agricultor acessar, para ele ver parte a parte. Às vezes ele não tem o tempo
um tempo muito grande de passar por um treinamento extenso sobre a identificação e reconhecimento de pragas, mas às vezes ao longo dos dias, né, de uma forma bastante organizada e programada, ele pode destinar 15 minutos, meia hora para acompanhar um vídeo, um treinamento, alguma coisa que se faça remotamente, ou também aproveitar oportunidades de treinamento com diversos órgãos, né, públicos, privados, que oferecem esse tipo de treinamento em relação tanto à amostragem quanto ao reconhecimento de pragas e agentes de controle biológico. Então é bastante importante que se tenha esse processo de treinamento, esse processo de formação, para que quem está fazendo a amostragem possa estar habilitado a reconhecer se está ocorrendo uma praga nova, por exemplo, né, reconhecer os organismos que estão ocorrendo e a sua funcionalidade, se é um organismo benéfico ou se é um organismo com potencial de ser praga para a lavoura. A gente destaca também, né, a importância de rotação de culturas. Áreas muito extensas com uma única cultura, sem rotação de culturas, acaba que o solo vai ficando mais desgastado, exaurido por conta de que tem poucas culturas que são exploradas naquele solo. Os cultivos já não respondem mais da forma adequada, às vezes vai acumulando uma pressão de inóculos de doenças radiculares frequentemente, e também do ponto de vista de pragas, acaba favorecendo algumas pragas que são especializadas naquelas culturas que são exploradas regionalmente. E a rotação de culturas, ela também favorece esse aspecto de reduzir, interromper o ciclo de determinadas pragas e com isso reduzir a densidade populacional ao longo de um determinado tempo. É importante também aproveitar uma série de oportunidades que a agricultura está tendo, né, com relação a tecnologias. A agricultura de precisão, ela é mais difundida com relação a temas de solo, né? Avançou um pouco mais recentemente também para mapas de colheita e os temas relacionados ao mapeamento da produtividade nas lavouras. Um dos próximos passos é o manejo fitossanitário, né, envolvendo, né, o manejo de plantas daninhas, manejo de pragas, manejo de doenças, de nematóides e outros alvos relacionados à fitossanidade. Com relação ao manejo de pragas, ainda existe um grande desafio, que é a amostragem. Então, para algumas pragas, em algumas culturas, os métodos de amostragem são mais fáceis, né? Para outras pragas e em algumas determinadas culturas, há um desafio maior, né? Por que a amostragem é importante? Porque a agricultura de precisão, ela é uma agricultura baseada em dados, é uma agricultura baseada em informação georreferenciada, em volume de informação e informação de qualidade. Para a maior adoção e a difusão, né, do controle localizado de pragas, métodos mais modernos de amostragem são necessários. Muitos desses métodos têm sido desenvolvidos, né, estão em processo de desenvolvimento por vários órgãos aí de pesquisa pública e privada, no sentido de ofertar e disponibilizar isso para o agricultor. Nesse contexto, o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, ele ganha um significado mais importante ainda, né? Porque exatamente, além de fazer a aplicação no momento correto, o agricultor passa a fazer a aplicação no local correto, onde é necessário. E aí os benefícios também são tanto para o controle químico como para o controle biológico, aplicando aí os produtos corretos. Então essas, né, são as bases que precisam ser levadas em conta aí, na questão do manejo integrado de pragas.